Qual é a visão da igreja sobre carreira ministerial? Olá, eu sou o pastor Ayrton Santos e hoje nós vamos aprender sobre a nossa visão com relação à sua carreira ministerial. Seja muito bem-vindo ao nosso curso de integração e vamos para mais um tema sobre carreira ministerial. Uma coisa muito importante nós aprendermos aqui, antes de nós darmos início aqui no nosso assunto, é que nós entendemos que a carreira ministerial, o seu ministério, a obra, se ela não for executada da forma devida como Deus quer, ela pode implicar na perca da nossa salvação. Jesus Cristo, ele entregou a cada um de nós uma obra e um chamado, e a nossa vida pertence a ele. Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Então não adianta eu querer Cristo como meu Salvador e não me submeter ao senhorio dele. Como eu quero ser salvo, porque Cristo é o meu Salvador, porém eu não obedeço a Cristo no aspecto do chamado e do ministério. Então, nós devemos aprender que o escolhido, ele não tem escolha. Se você entregou sua vida a Cristo e Cristo te escolheu para uma obra maravilhosa na tua vida e você já sabe qual é esta obra, você não tem o direito de negá-la. Não é uma escolha tua, eu não quero servir a Deus no meu ministério, mas eu quero ser salvo. Olha, como é que funciona isso? É difícil. Você está cometendo o pecado da omissão. A Bíblia diz que a porta é estreita e o caminho também é estreito, que conduz à porta estreita, que é a porta da salvação. Então não adianta você querer entrar na porta estreita, que é a porta da salvação, e andar por um caminho largo, do jeito que você quer. Porque talvez dentro da sua mente, da sua cabeça, o seu ministério ele requer abnegação, ele requer que você abra mão, ele requer que você faça renúncias na sua vida. E poucas pessoas estão dispostas a negar-se a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz e seguir a Jesus. Então, não tem como você viver confortável na sua vida do jeito que você quer, não exercer o seu chamado e ainda assim querer ser salvo. Isso não faz o mínimo do sentido, biblicamente não faz sentido. A Bíblia diz que lá em Apocalipse capítulo 2, na carta de Jesus Cristo à igreja de Éfeso, que eles deixaram a essência, eles deixaram o primeiro amor. No versículo 5 diz isso. E isso é perigoso, porque deixar o primeiro amor é você deixar a sua essência. O primeiro amor, ele não é apenas um período na sua vida que passa. Não, o primeiro amor é uma essência de Deus na nossa vida que nós não devemos perder. Então, a pessoa que perde a essência, ela abandona o seu chamado. Esse é um aspecto muito importante de você aprender aqui neste momento. Uma outra questão é que existe o chamado universal e existe o chamado individual. O chamado universal é o chamado que diz respeito a toda a igreja, que é o ide e pregai, de Mateus 28, 19 e 20 e Marcos 16, 15 e 16. Então, é a obrigação de todo cristão que nasceu de novo o pregar o evangelho a toda criatura, o anunciar a palavra de Deus a toda criatura. Então, é sua obrigação. Você tem levado pessoas a Cristo? Você tem levado Cristo às vidas e às pessoas? Você se preocupa com as almas que estão se perdendo? O seu ministério é para a salvação de almas e edificação da igreja? Não? Então você precisa tomar cuidado. Talvez você está perdendo a tua essência, perdendo o primeiro amor. É necessário que retorne à essência. O segundo chamado é o chamado individual. Não é? É onde é uma obra que tem especificamente com você. Um foi chamado para pregar, no sentido de ensinar, no sentido de ministério da palavra, outro no louvor, outro ministério infantil. E aí tem infinitas possibilidades de chamados individuais, não é? O chamado universal de todo cristão e o seu chamado individual, tá bom? Quais ministérios reconhecemos ser bíblicos? Obreiros, diáconos, presbíteros, pastores, evangelistas, missionários, bispos e apóstolos. Então, eu queria fazer aqui duas ressalvas com relação a bispos e apóstolos. São ministérios entendidos de forma errônea nos dias de hoje. São ministérios que estão mais ligados à vaidade e ao glamour do que propriamente à doutrina bíblica. Então, às vezes, existe aquela questão, o apóstolo tal me consagrou, o bispo tal me ungiu, como se o ministério do bispado, do apostolado, desse um poder às pessoas. Não, não existe poder no cargo, no ministério. Não, o poder está atrelado ao nome de Jesus Cristo. O poder está atrelado à pessoa de Cristo, ao Espírito Santo. Não ao ministério que a pessoa executa ou cargo que a pessoa tem. Não é? Então, hoje, nós percebemos uma vaidade com essa relação a apóstolo, com relação a bispo e tal. Apóstolo quer dizer mensageiro, aquele que vai e leva a mensagem, no sentido de levar o evangelho a locais que ainda não conhecem o evangelho. Não é? E o bispo é aquele superintendente, né, que cuida ali de uma região, cuida de vários pastores ou de várias igrejas, tá bom?
Algumas coisas interessantes de vocês já saberem. Nós reconhecemos mulheres em todos os cargos. Nós não fazemos diferenciação para cargo entre homem e mulher. Nós sabemos que a mulher tem o seu papel na família, como o homem tem o seu papel na família. Mas com relação à igreja, nós não vetamos as mulheres de servirem e de crescerem, tá? Nós não consagramos antes da realização dos cursos. Então, integração, o C9, o EMIN1, o EMIN2 são cursos obrigatórios para que pessoas sejam consagradas, tá? Nós não trabalhamos com cobertura espiritual. Eu acredito que você já assistiu a nossa aula que fala sobre isso. Se você não assistiu, assista, tá? Não cremos em hierarquia, mas sim no respeito a cada membro do corpo. O que é hierarquia? Hierarquia é um superior ao outro, não é? Nós entendemos a igreja como a Bíblia fala, que é um corpo. Então, o corpo, cada membro ele tem a sua importância. Então, o membro não é menos importante que o pastor, e nem o pastor mais importante que o evangelista ou alguma coisa assim. Cada um tem a sua função dentro do corpo. Para a organização, dentro das suas atribuições, as suas atribuições devem ser respeitadas. Qual é a atribuição de um pastor-presidente? Tomar algumas decisões e tal, e essas decisões devem ser respeitadas, mas é um respeito. Não é uma superioridade de um para com o outro. Tá bom? Não há glamour, né, nos cargos, né? Porque quando se fala de hierarquia, fala de você alcançar um certo glamour, uma certa superioridade. E nós não trabalhamos, não existe pedestal dentro da nossa igreja. Todos são importantes, o mais importante é servir. O próximo curso que você vai fazer agora é o C9, né? E esse curso ele é obrigatório para quem não é batizado ainda, porém nós indicamos que você faça, se você é um ministro que vem de outro ministério, pois é um assunto que trata de assuntos básicos que muitos deles foram esquecidos nos dias de hoje, tá? Bom, para você que é um ministro e vem de outro ministério, outra denominação, o C9 é obrigatório. Se você não quiser fazer o C9, você pode fazer uma avaliação, ok? Baseado nessa avaliação, a gente vai falar para você se você precisa fazer o C9 ou não, o curso Nova Vida. Se você quer executar o seu ministério, é necessário você ser membro da nossa igreja, se filiar como membro, tá? Participar de uma célula é essencial. É muito importante você participar de uma célula, porque na célula nós vamos te conhecer de verdade. Com relação ao seu compromisso, ao seu nível de conhecimento da palavra de Deus, a sua paixão pelas almas e pelas vidas, a sua humildade de ser liderado talvez por alguém de um outro cargo que você, né, considera inferior, enfim, não que nós consideremos isso, ok? É necessário você participar da escala, se precisar, né? De repente você está começando no ministério e a igreja está precisando de alguém ali, de repente para ficar na porta ou para recepcionar pessoas e tal, né? E se você for solicitado, é necessário que você participe, tá bom? Referências do seu último pastor ou ministério não é carta de mudança, não precisa trazer carta de mudança, tá? Mas seria interessante você trazer o contato da sua última igreja, para que possamos te conhecer melhor. Do mesmo jeito que você está nos analisando, nós analisamos você também, principalmente se você for um ministro e para servir, né, para cuidar de pessoas, para cuidar de vidas, temos que ter responsabilidade com isso. Para entrar em qualquer um dos ministérios, é necessário a aprovação do seu líder de célula. Vamos supor que você quer participar do Ministério de Louvor, não é? Então, é o teu líder de célula que vai dar o primeiro aval. Se você está pronto para participar do ministério ou não, se você é comprometido, se você se importa com as almas, se você é uma pessoa humilde, se você é uma pessoa que ajuda trabalhando na célula. Porque se o teu líder falar que você não está pronto, você não vai participar do ministério. Então, por exemplo, você vai entrar no ministério dos obreiros, então é necessário o aval da líder de obreiro, o aval do teu líder de célula, o aval do pastor local da igreja, no caso, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, você pode tirar na nossa live Tira Dúvidas, que ocorre todas as semanas. Para você que é ministro, para você que é obreiro e quer executar com excelência, eu indico para você a leitura de 1 Timóteo todinha, 2 Timóteo todinho e o livro de Tito também todinho. Tá bom? Deus te abençoe e até o próximo tema do nosso curso de integração.